em cima do monte para um desafio. E qual era o desafio? O desafio era o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Um profeta só faz a diferença. Um profeta só enfrentou 850 profetas falsos, de deuses falsos, de ídolos falsos. Ele não se acovardou, ele não teve medo, mas ele confiou no Deus que ele servia. Papai, aleluia, Jesus. Elias, glória. Ele manda levantar 2 altares, e o desafio era mandar os profetas de Baal e de Azera, por um período de tempo, clamar os vossos deuses, para ver se eles respondiam com fogo. E eles clamaram, se chicotearam, se retalharam, fizeram sacrifício a Baal e a Azera, mas nenhum deles respondeu, a ponto de Elias rir e zombar dos profetas falsos. Clama mais alto, grita mais alto. Talvez o vosso Deus está dormindo, ou talvez ele está viajando, mas grita mais alto. E eles gritavam e eles clamavam, e nada de Baal, nada de Azera responder. Passou a oportunidade dos falsos profetas e chegou a vez de Elias. Elias repara que o altar do Senhor está derribado, e ele conserta o altar, e ele chama um dos servos que estava ali e diz: agora vocês vão colocar água nos círculos que estão ao redor do altar. A Bíblia diz que encheram de cântaros de água e molhou o sacrifício e encheu o rego que estava ao redor do altar, a ponto de alguém que não entende os propósitos de Deus dizer: se o sacrifício vai ser queimado, por que ele está mandando jogar água? Irmão, é porque às vezes o homem não entende o trabalhar de Deus. Se o profeta mandou, está mandado, é porque Deus ele se garante. A Bíblia vai dizer que quando Elias ele toma a oportunidade, ele faz uma oração simples, ele exalta o Deus que ele serve, ele glorifica a Deus de Israel, e de repente ele diz: Senhor, mostra para Israel que tu és Deus. A Bíblia vai dizer que Deus rapidamente manda fogo do céu. A Bíblia diz que o fogo ele consumiu o sacrifício e ainda lambeu a água do rego. A Bíblia diz que todo Israel caiu de joelho, confessando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias dá uma ordem agora e diz assim: todo Israel, ouve a minha voz, toma a espada, pega os falsos profetas e elimina do nosso meio. A Bíblia diz que o próprio Elias pegou a espada e matou os profetas falsos. Irmão, eu estou falando de um homem que tinha intimidade com Deus, de um homem que era quebrantado, de um homem que era um homem de oração, um homem que fazia fogo descer do céu, um homem que fazia Deus parar e fechar o céu para não chover na terra. A Bíblia diz que Elias era igual a eu e a você, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você, e a Bíblia diz que ele orou para que Deus mandasse chuva sobre a terra, e Deus mandou chuva sobre a terra. Elias não é qualquer profeta. Me diz, nesta geração atual, qual é o homem que tem essa audácia, que tem essa intimidade, que tem essa autoridade e que tem este atrevimento de pedir para Deus mandar fogo do céu e descer fogo do céu? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por que Jesus está sendo comparado com Elias? Segura aí. Segundo ícone dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias. Quem era Jeremias na Bíblia? A Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Jeremias que quando ele surge
Deus diz assim: eu estou te levantando como profeta. Pregue a minha palavra, Jeremias. E Jeremias diz: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. E o Senhor disse assim: Jeremias, ainda antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te conheci, e as nações eu te santifiquei e te levantei como profeta na terra, Jeremias. E eu te levanto como torre forte, eu te levanto como cidade forte, te levanto para plantar, para arrancar, para construir e para derribar, Jeremias. Eu te levanto, Jeremias, e ninguém poderá te deter. Por que que Jeremias está sendo comparado com Jesus? Escute. Jeremias era um homem tão quebrantado diante de Deus, que quando ele entrava dentro das ruas de Israel para pregar a palavra do Senhor, ele pregava com lágrimas nos olhos. É o único profeta na Bíblia que pregava chorando. E a Bíblia vai dizer que ele chora por causa da maldade do povo de Deus, porque o povo havia abandonado os caminhos do Senhor, o povo havia desprezado a Deus. E Jeremias, ele foi muito usado por Deus. Mas por que que Jeremias está sendo comparado com Cristo? Terceiro ícone, segura aí, você vai entender. Terceiro ícone, João Batista. Quem é João Batista na Bíblia? João Batista, ele é o mensageiro de Deus, revelado no próprio livro de Isaías. Eis que envio o meu anjo diante da tua face, que prepararás o teu caminho.